O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 27 da nossa oficina tão querida, nossa oficina de teatro online. Tudo bem com vocês? Nossas aulas estão todas disponíveis aqui no nosso canal, então se por acaso você perdeu uma das nossas aulas, é só acessar e dar play. Aos nossos alunos inscritos, lembrem de colocar seus nomes aqui dizendo presente, tô aqui, oi, pessoal! Se você por acaso estiver usando outra conta, um nickname, é só colocar seu próprio nome aqui avisando que é você, pra gente poder dar a sua presença. Vocês repararam que eu comecei essa aula hoje, olha, cantando, cheio de malevolência aqui? É que essa semana a gente tem uma nova homenageada, uma artista incrível, que entre os anos de 1930 e 1950 deixou sua voz registrada em 279 gravações no Brasil e mais de 34 nos Estados Unidos, num total de... Quem fez as contas? Num total de 313 canções. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. A sua carreira artística começou aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, onde ela participou de muitos filmes. Só para vocês terem uma ideia, entre os anos 40 e 50, ela fez um total de 14 filmes, lá nos Estados Unidos. Vocês já estão pescando quem é? Hoje eu vim até com uma flor especial na cabeça, em sua homenagem. Ela era conhecida pelos seus figurinos exóticos, pelos balangandãs, chapéus com frutas. Esses chapéus com frutas eram a sua marca registrada. E aí, quem adivinhou? Acertou quem falou? Carmen Miranda! Na verdade, ela era portuguesa, mas foi desde cedo radicada aqui no Brasil. Em 1939, ela foi eleita como a terceira personalidade mais famosa dos Estados Unidos e se tornou a primeira sul-americana a ser homenageada com uma estrela na calçada da fama. Então, uma salva de palmas a Carmen Miranda. Agora, chegando na nossa aula de hoje, antes de dar o conteúdo da nossa aula, vamos fazer aquela, viagem no tempo e ver o que vocês aprontaram no momento mais esperado da aula, o momento Vivi Comenta. Vai! O que foi que eu pedi pra vocês? Eu pedi pra vocês escolherem um objeto que pra vocês tenha um valor sentimental, que tenha uma história, que te traga lembranças. E você vai fazer esse exercício em 2 etapas. Primeiro você conta a história desse objeto e depois você vai fazer uma cena com esse objeto, mostrando a importância dele pra gente numa cena. Pessoal, primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito emocionada assistindo vocês, porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de vocês. Quando vocês estavam contando as histórias daqueles objetos, vocês estavam contando a história de vocês também. E eu adorei conhecer vocês um pouco mais. Eram momentos importantes para vocês, eu pude ver fotos, perceber o que faz o olho de vocês brilhar. Então a primeira etapa, que era mostrar o objeto e contar a história, foi riquíssimo.
e o segundo também. Mas esse eu já vou falar já já. Então vamos lá, tivemos vários objetos diferentes, com histórias diferentes e porquês diferentes para aquele objeto ser tão importante. Nós tivemos um óculos que era muito importante porque com ele podia enxergar melhor o mundo, né? E passou a ser um objeto que está com ele o tempo todo e quando não está, faz muita falta. Então a gente teve o depoimento de como ele era importante e por quê. E depois na hora da cena, a gente pôde ver o dia que ele ganhou esse objeto do pai. Que ele ganhou esse óculos do pai. A gente teve aqui um equipamento de futebol, um uniforme, que foi usado no primeiro jogo, onde ele fez o primeiro gol na escola. E depois a gente viu a cena com a participação da família, que a gente adora, do jogo e do gol, do primeiro gol na escola. Tivemos uma cena com um bichinho de pelúcia que a pessoa ganhou no dia que o irmão nasceu. E esse bichinho de pelúcia traz toda essa lembrança daquele momento e acompanhou essa pessoa por toda a vida. A cena que a gente viu foi ela encontrando o bichinho e depois lembrando tudo que ela viveu com aquele bichinho e, inclusive, o dia que ela recebeu esse bichinho dos pais. Tivemos um objeto aqui que era o celular, mas esse celular tinha tanta importância que estava presente em vários momentos da vida dela. Ela fez uma cena em todos os momentos que o celular está presente na vida dela, seja para assistir aula online, para jogar, para falar com os amigos, para ouvir música, para despertar. Como despertador, ela começou o dia despertando com o celular, que era o seu despertador, e tudo que ela foi fazendo no dia para mostrar a importância do celular na vida dela no momento. Tivemos aqui um caderno que virou um diário. E a cena mostrava o dia que ela recebeu aquele caderno da mãe e como ela transformou ele num diário. E depois o momento como esse diário ficou importante na vida, né? Todos os dias ela ia lá, anotava as coisas mais importantes da vida dela e como foi acompanhando ela por muito tempo aquele objeto. Tivemos aqui uma mochila de criança, da época que essa pessoa ia para a colônia de férias, ia sempre com aquela mochilinha, que lembra essa época feliz da vida dela, desses momentos da colônia de férias, da infância. A gente viu algumas fotos desse momento, trazendo todas essas lembranças gostosas. Nós tivemos aqui uma cena da despedida de duas amigas, que uma ia morar longe, ia morar fora. A cena falava do momento da despedida. Então essas amigas trocaram objetos para uma lembrar da outra e tinha um ursinho que ficou com a menina como a lembrança dessa amiga que tá morando longe. Tivemos uma concha que ela pegou no dia em que ela foi para um lugar muito especial viajar, escreveu o nome atrás e era uma lembrança de um momento muito feliz. E a cena era justamente o dia, o momento em que ela encontrou na praia aquela concha. Tivemos outro bichinho de pelúcia, um sapinho de pelúcia, que ela ganhou com 3 anos e que ela tem até hoje, que acompanha ela em vários momentos também, tanto para dormir como até para fazer stories. Tivemos aqui, não um objeto, mas um bichinho de estimação. Uma gatinha, e ela falou da importância daquela gatinha, como ela quis aquela gatinha na vida dela, como ela recebeu essa gatinha, quando ela ganhou essa gatinha, ela fez a cena do dia que ela ganhou a gatinha, inclusive o pai que não queria muito bichinho em casa, como o pai recebeu bem aquela gatinha e como ela faz parte daquela família. Pessoal, vocês estão vendo aqui pela minha descrição que a gente passou por momentos muito bonitos, certo? Lembranças de vocês que chegaram aqui na gente e foi muito gostoso de assistir. Agora vamos pensar em alguns pontos sobre as cenas. Algumas pessoas não fizeram o depoimento, não contaram a história do objeto, foram direto para a cena. Por que eu pedi esse depoimento? Para que a gente pudesse ver vocês contando a história, a naturalidade com que vocês contam uma história que é de vocês, para depois a gente ver como ela se transforma em cena. Lembra que eu falei desses autores, desses atores que transformam a vida deles em arte? Então era importante pra gente assistir esse depoimento de vocês, ver como vocês contam, os detalhes que vocês colocam, a emoção que aparece quando vocês estão contando uma lembrança que é muito querida, a importância que vocês dão àqueles objetos escolhidos, para depois a gente ver se você conseguiu passar tudo isso na cena. Certo? Algumas pessoas só fizeram um depoimento e não fizeram a cena. Então não consegui ver você transformar a sua memória, a sua história numa cena. Com relação às cenas, eu queria lembrar que a gente não precisa correr, pessoal. Que a gente pode curtir cada etapa da cena. O início, quem são esses personagens? Ou seja, quem é esse personagem? Onde é que ele tá? Eu tenho que entender como ele tá
Que estado ele tá? O que está acontecendo ali? Quando entra o objeto, que seria ali, né, esse momento de transformação, o que acontece quando chega esse objeto? Quando você ganha esse objeto, ou quando você tá usando esse objeto, mostrando pra mim a importância dele na cena, mostrando pra mim a importância dele ali na vida daquele personagem. E como finaliza? Na nossa última aula, a gente conversou bastante sobre finalização, certo? E como a escolha de como você finaliza fecha a sua ideia de uma forma diferente. Então, algumas pessoas correram um pouco com a cena, ou no momento de apresentação, ou na hora que encontraram o objeto, ou receberam o objeto, ou que estavam interagindo com o objeto, e algumas pessoas finalizaram sem pensar a melhor forma de concluir. Então, só tô pontuando aqui que não precisa correr com a cena, pode curtir cada etapa. Vocês entendem isso? Combinado? Pessoal, foi lindo! Adorei! Eu adorei, 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 adorei. A aula de hoje ela vai servir para a gente fazer um apanhado geral de tudo que nós vimos até aqui durante as nossas aulas. Tudo não, que tudo não dá. Mas alguns pontos importantes. Nós vamos lembrar várias etapas da preparação da cena, aquilo que a gente precisa pensar. Eu vou relembrar esses pontos aqui com vocês porque vocês vão colocar em prática no exercício de hoje. Eu vou dar um texto para vocês, vou explicar o contexto dessa cena que eu vou dar para vocês. E a partir de tudo que a gente vai comentar aqui, vocês vão fazer a cena. E essa prática de hoje já vai servir para nossa próxima aula, então fica ligado, combinado? Então, antes de passar o texto, vou começar pelos pontos aqui que a gente precisa pensar, ter em mente na hora de pensar nessa cena. Muito bem? Vamos para a listinha. Quem são esses personagens? Por que ele está falando esse texto? Quais as motivações dele? Com quem ele está falando? Quem é que está na cena com ele? Como ele se relaciona com esse personagem? Lembra que dependendo de com quem nós estamos falando, nós nos expressamos de formas diferentes. Dependendo da relação, vai interferir na forma como se fala, certo? Muito bem, onde se passa essa cena? Em que ambiente se passa essa cena? Como esse ambiente afeta esse personagem? É diferente você estar num salão nobre e você estar no seu quarto. Faz diferença na forma como você vai fazer essa cena, certo? Num lugar que você pode ser ouvido, num lugar que você tá sozinho, que você tá na sua intimidade. E o clima, a temperatura, tá chovendo, ó, como começou aqui agora na minha casa. É um ambiente silencioso? É de dia? É de noite? Qual o estado desse personagem? Ou seja, ele tá ansioso? Ele tá alegre? Ele tá tenso? Ele tá com raiva? O que tá acontecendo com ele naquele momento que começa a cena? E o que vai acontecer com ele? O conflito. Lembra dele? Algo que acontece, que modifica esse estado anterior do personagem. O grande desafio, a questão, o problema a ser resolvido. Vimos como inicia o conflito e como finaliza. Vocês lembram da nossa última aula que foi só de finalizações? Termina como? Esse personagem sai de cena, congela, a luz cai. Outra coisa importante de pensar é o que aconteceu com o personagem antes dele entrar em cena. Logo antes da cena começar, para você pensar em que estado ele entra em cena. A história que eu vou propor aqui, ela foi escrita há alguns anos atrás. Ou melhor, ela foi escrita há alguns séculos atrás. Mas é claro que você pode fazer uma adaptação, lembram? E trazer para os dias de hoje. E aí você vai pensar no figurino, na forma de falar e fazer dos dias de hoje. No seu cenário dos dias de hoje, ou um cenário de época, o que você vai trazer para esse cenário, para esse figurino, os adereços para compor o seu personagem e compor o espaço. Então, você pode fazer como o próprio texto sugere, em outra época, ou trazer para os dias de hoje, ou simplesmente trazer elementos de outra época. Vai ser com você. Se você por acaso for fazer uma adaptação trazendo para os dias de hoje, uma pergunta importante para você se fazer é: quem seriam esses personagens nos dias de hoje? Consegue fazer alguma correspondência? Como estariam vestidos os figurinos, os adereços, os objetos de cena que você vai escolher, a cenografia que você vai criar e o seu corpo? Esse personagem tem gestos. Qual é o ritmo desse personagem? Ele tem um jeito diferente de andar? Algum gesto que seja muito importante para aquela cena? Vocês lembram das perguntinhas para o personagem? Hora de usar elas aqui também. Esse personagem tem um corpo mais expandido?
ou ele é mais contido? Façam todas aquelas perguntinhas para você encontrar melhor o seu personagem. A forma de falar, esses personagens falam como vocês? Ou eles têm uma forma diferente de falar pela época? Que palavras são essas que são usadas? Aliás, falando em palavras, vocês aqui hoje vão ter o trabalho de memorizar um texto. O texto, quanto mais for falado, quanto mais for trabalhado, melhor ele fica. Brinca com o texto, lê ele em voz alta. Vocês lembram que numa das nossas aulas a gente usou várias formas de falar uma mesma frase? E dependendo da palavra que a gente valorizava, a frase ganhava uma nova intenção? Então, na hora de você estudar seu texto, vai experimentando qual que você acha, qual a forma de falar que mais se encaixa com a sua ideia, com a intenção que você quer passar. Presta atenção se você está articulando bem as palavras. Articulando bem as palavras. Ou se você tá quase sem mexer a boca, você só tá articulando mal as palavras que a gente não consegue te entender. Se liga na articulação! Lembra de soltar seu corpo, deixar ele disponível para você poder usá-lo da melhor forma. A gente falou aqui dos figurinos, dos adereços, objetos de cena, falamos do cenário. Agora lembrando da iluminação. Pensa nela, mesmo que seja algo simples. Às vezes um detalhe pode dar um tchan na cena. E a trilha sonora? Será que tem a ver entrar uma música em algum lugar? Uma música de fundo, trazendo o clima? Ou ela vai entrar para pontuar uma determinada situação? Ou seria um efeito sonoro que entra no momento preciso e que contribui para a cena? Ou que tem muita importância para aquela cena? Vai ser muito legal aqui vocês perceberem que a mesma cena, o mesmo texto, o mesmo personagem, dependendo do ator, dependendo de cada um que vai fazer, ela vai ficar completamente diferente. Vai ser muito legal pra gente poder observar isso. Agora vamos aos textos. Eu vou dar duas opções. Um texto de um personagem feminino e um texto de um personagem masculino numa mesma peça. Os dois textos foram extraídos de uma peça que a gente já usou aqui na nossa oficina há exatamente 20 aulas atrás. Alguém imagina de quem é esse texto ou qual é esse texto? Você não. Avião, um cachorro. A minha aula é puro efeito sonoro, barriga que ronca. Foi na nossa aula de número 7. Nós falamos de mulher. E nós apresentamos para vocês a trama principal da peça As Preciosas Ridículas, de 1638. Você pode voltar lá e assistir e relembrar essa trama principal. Combinado? Mas em linhas gerais, Catarina e Madalena pertencem a uma classe social chamada a burguesia. Mas elas queriam mesmo pertencer à corte, à aristocracia da época. Queriam se comportar como aquelas mulheres da sociedade, da corte francesa, que davam uma importância excessiva às aparências, eram chamadas as preciosas. Queriam ostentar, serem finas, terem pompa, como as nobres da sociedade francesa faziam. A cena do personagem feminino que eu vou mostrar agora é da Madalena conversando com a sua prima Catarina. E ela acontece no seguinte contexto. O pai de Madalena fez com que Madalena e sua prima Catarina recebessem em casa 2 possíveis pretendentes para ela, que ele fazia muito gosto que elas casassem com esses 2 rapazes. Esses 2 rapazes eram homens simples, não eram marqueses, duqueses, não pertenciam à corte francesa, não eram nobres. E elas ficaram revoltadas. Esse texto que eu vou mostrar para vocês agora é de um diálogo entre a Madalena e Catarina. Depois que elas acabaram de receber esses 2 pretendentes, eles foram embora e elas conversam. Vamos ver o texto? Que pretendentes são esses? Chegaram para nos visitar todos desarrumados, desleixados. Ainda nos chamaram de loucas por querermos abandonar de vez esses nomes estranhos. Madalena e Catarina. Faz cara de nojo. Lembra das rubricas? Que diz o estado ou a ação que o personagem precisa fazer? Esses nomes estranhos já bastariam para arruinar o mais belo romance do mundo. Por isso, agora, atendemos pelos nomes de Polixene e Clitemnestra. E deixemos esse sem classe pra lá. Papai não aceitará facilmente que usemos nomes diferentes, mas arranjaremos uma forma de dobrá-lo. Tudo pelo glamour. Agora vamos ao texto do personagem masculino. Nesse texto, Lagrange está dizendo ao seu amigo de Croisy que acabaram de ser esnobados pelas 2 preciosas ridículas, Madalena e Catarina, e eles estão tão chateados que eles estão pensando em como eles vão se vingar
da humilhação que acabaram de passar. Eles vão vestir os seus empregados de nobres e fazer com que elas caiam na armadilha deles e aprendam uma boa lição. Vamos ao texto? Lagrange diz: onde já se viu duas moças tão arrogantes e metidas como essas duas? Elas nem sequer mandaram trazer cadeiras para nos sentarmos. Nunca vi tantos cochichos como entre elas duas, tantos bocejos, tanto esfregar de olhos, perguntando tantas vezes: que horas são? Elas só respondiam sim ou não a tudo que dizíamos. Elas não poderiam ter nos tratado de maneira pior. Fiquei seriamente ressentido, a tal ponto que resolvi me vingar dessa insolência. O que acha de pregarmos uma peça nessas atrevidas? Só assim perceberão sua tolice. Então aqui cada um escolhe o seu texto, o seu personagem, vai pensar em tudo isso que eu acabei de falar aqui e colocar tudo em cena. Combinado? Você pode pedir a participação de alguém da sua casa. A gente adora a participação da família de vocês. Você pode imaginar a pessoa do seu lado como se você estivesse falando com ela. Você pode imaginar a pessoa à sua frente falando com ela. Você pode fazer suas adaptações. Criem, brinquem, não se cobrem tanto. Tragam elementos para deixar clara a sua ideia. Faça como você achar interessante e divirtam-se! Quero ver todo mundo participando, se joguem sem medo, se arrisquem aqui pra gente ver o que vai sair. Lembra, não tem certo, não tem errado. Temos ideias em movimento. Combinado? Lembrando que a gente recebe todos os vídeos até segunda-feira às 21 horas. Combinado? Agradecemos imensamente a PetroRia, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, compartilhem com os amigos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, façam nos comentários para que eu consiga responder a todos. Combinado? Um beijo e até a próxima semana. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar.